Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nessa aula a gente vai começar o conteúdo de sistema de equações lineares, tá? Eu vou definir direto ao ponto, como a gente já havia combinado, então vamos lá. Bom, então o que é um sistema de equações? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é a equação, né? Equação, ela é uma sentença matemática formada por três pontos importantes. O primeiro membro, que seria o lado esquerdo, tá? Da equação, vamos pegar isso aqui como referência, ó. Primeiro membro, uma igualdade e o segundo membro, tá? No primeiro membro e no segundo membro, nós vamos ter expressões matemáticas que envolvem letras e números, né? Incógnitas e números sendo somado, subtraído, multiplicado, e com outras operações matemáticas, né? Potência, raízes e as diversas coisas que a gente estuda em matemática. Bom, sabendo o que é equação, né, lembrando o que é equação, um sistema de equações é a junção de várias equações que estão relacionadas de alguma forma, tá? E essa relação é para gente o que nós chamamos de solução. Então, um sistema de equações é um sistema que vai ter várias equações e que a ideia dele é que a gente tenha uma única solução para todos eles. Isso nem sempre é possível, mas não é um problema de certa forma, tá? A não ser que você tenha que resolver um problema com uma única solução, e se não tiver uma única solução, aí ferrou, né? Mas vamos lá. E o que seria equações lineares, tá? Bom, equações são igualdades com expressões e lineares, ela vai uma coisa mais profunda ainda. Uma equação ela é dita linear quando ela não apresenta termos de variáveis multiplicadas entre si, tá? Ou seja, com potências ao quadrado, e além disso, mesmo que tenha várias variáveis, elas não estão conectadas uma com a outra através da multiplicação. Não vai ter trigonometria, não vai ter logaritmo, não vai ter exponencial. É pura e simplesmente, tá? Equações lineares são equações da forma, por exemplo, 2x mais 3y mais 5z igual a um valor, sei lá, 3, tá? Então são números multiplicados na letra, mas essas letras não vão estar levadas ao quadrado, não vai aparecer multiplicação entre as letras, tá? Entre as incógnitas, a não ser que você tenha que encontrar uma delas, tá? Uma delas vai representar um número específico, tá? Uma constante e não uma variável, tá bom? E aí nós temos equações lineares, são nesse formato aí. Bom, a ideia do sistema é nós encontrarmos uma solução que englobe todas elas, ou seja, a solução da primeira também é a solução da segunda, que é a solução da terceira e assim por diante. Uma das coisas que poderia surgir é por que nós estamos estudando matrizes e depois sistema? É porque matematicamente nós podemos escrever sinteticamente o sistema da seguinte maneira: ó, AX igual a B, onde esse A vai representar a matriz dos coeficientes, tá? Eu vou dar um exemplo lá embaixo. O X vai representar a matriz das incógnitas e o Bzão vai representar a matriz dos termos independentes. Termos independentes numa equação ou numa função são os termos que não possuem incógnita ou variável vinculado a eles, tá? Eles são somente os números. Coeficientes são os números que estão multiplicando as letras. E as incógnitas são as letras que aparecem na equação ou no sistema de equações. Se a gente omitir a parte do x e ficar somente com a matriz A e com a matriz B e juntar numa matriz só, nós temos uma matriz que a gente vai ver um vídeo de como usa ela para resolver o sistema, tá bom? Que é chamada de matriz ampliada do sistema. Então, a matriz ampliada ela é interessante porque existem alguns métodos, tá? Manuais e computacionais de se resolver sistemas utilizando só a matriz, sem a necessidade das incógnitas, tá? As incógnitas ficam ocultas e a gente usa só os números para resolver. Por isso que é importante que seja linear, isto é, que as variáveis não apresentem expoentes, uma não multiplique a outra, não tenha raiz quadrada da incógnita e tudo mais, para não barrar nesse quesito, tá? Aí aqui eu coloquei um exemplo no sistema 3x3, e aí já vou explicar para vocês. Um sistema 3x3 é um sistema que possui 3 incógnitas e 3 equações. Um sistema 3x2, ele vai ter 3 incógnitas e 2 equações, tá? Um sistema 5x7, 5 incógnitas, 7 equações, tá bom? E aí é interessante isso para a gente poder, quando eu estiver resolvendo os exercícios com vocês na próxima live, vocês estarem habituados com o linguajar que eu vou estar utilizando. Bom, a gente não vai resolver ainda o sistema hoje, tá? Na verdade, nesse vídeo, eu vou simplesmente optar por
mostrar para vocês como que se monta a matriz a partir do sistema, tá? Então, dado um sistema, nesse formato, primeiro nós vamos montar a matriz dos coeficientes, tá bom? Então, vou escrever aqui. Nós vamos primeiro montar a matriz dos coeficientes. E a matriz dos coeficientes, eu vou simplesmente considerar os números que estão multiplicando as letras. A ordem é a seguinte, tá? A primeira coluna da matriz vai representar os coeficientes de x. No caso, o primeiro é 1, não aparece é 1, tá? Agora, se não aparecer a variável, aí é 0. O segundo é 3 e o terceiro é menos 2. Lembrando que o sinal pertence ao coeficiente. A segunda coluna da nossa matriz vai representar aqui a incógnita y, ou seja, 3, menos 1 e 2. E a terceira coluna representa a incógnita z, menos 4, 2 e menos 3, tá? Aí isso aqui é a matriz dos coeficientes, que a gente chama de matriz A, por convenção, tá bom? Essa matriz aqui que representa essa parte. Primeira coluna representa as incógnitas x, segunda y e terceira z. O próximo é a gente montar a matriz das incógnitas. Só que a matriz das incógnitas ela é bem simples, tá? Não tem muito segredo. Observem quais são as incógnitas que aparecem no sistema. No caso, a gente chama de matriz X maiúsculo, tá? Xão. E aí você vai colocar as incógnitas mesmas que aparecem. No caso, só são x, y, z. Você montou aqui já a matriz das incógnitas sem muito detalhe, sem muito problema. E por fim, nós temos que fazer a matriz dos termos independentes. Qual é a matriz dos termos independentes? Bom, a matriz dos termos independentes nós chamamos de Bzão. E é só você colocar os termos que não tem incógnita, tá? E é importante que ele esteja do outro lado da igualdade, porque se tiver no primeiro membro da igualdade, você vai ter que trocar o sinal. Então, sempre passe, se não tiver, sempre passem para o outro lado para poder fazer a montagem dessa matriz. Apesar de inicialmente parecer algo difícil, no final das contas vocês vão ver que é bem simples, tá? Aí a gente monta a matriz A, a matriz X e a matriz B, coeficientes, incógnitas e termos independentes. Porém, lá na frente, tá? O que a gente vai estar utilizando é a matriz ampliada. A matriz ampliada ela vai ser mais usual para a gente poder resolver, tá? Os problemas. E na matriz ampliada, você vai juntar a matriz dos coeficientes, tá aqui. Eu vou colocar ele aqui, tá? Esse aqui são a matriz dos termos que aparecem multiplicando as incógnitas, sempre levando em consideração a ordem das colunas em relação às variáveis, tá? Se você trocar, você erra. Aí você junta com o termo independente, 9, 3 e 1. Essa aqui é a matriz ampliada e é com essa matriz aqui que a gente vai resolver os sistemas mais para frente. Então, nesse vídeo eu mostrei para vocês o que é um sistema, tá? E mostrei como se monta as matrizes a partir do sistema e a gente não vai resolver nada por enquanto. Só um detalhe importante, tá, gente? Caso você tenha um sistema mais simples, como por exemplo x mais y igual a 3 e 2x menos 4y igual a menos 7, a matriz ampliada vai ser 1, 2, 1, menos 4, 3 e 7, tá? Matriz ampliada. Ó. Matriz dos coeficientes são esses quatro termos aqui, e desses dois termos é a matriz dos termos dependentes, tá? Falta o sinal aqui. Então, não importa a quantidade de variáveis e nem de equações, você vai colocar, vai substituir na matriz de maneira igual, tá? Bem simples. Primeira coluna representa x, segunda y, a terceira e por diante vai representar as incógnitas que vão aparecer no problema, tá bom? Então, nós vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Até a próxima. Falou, pessoal. Um abraço.